Conversa de Redação. Noite. Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto, e os jornalistas Berta Macaron, Pedro Nascimento e Renato Rios Neto. O Ministério Público de Minas Gerais vai recorrer de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável. Isso porque ele manteve relações sexuais com uma adolescente, uma criança praticamente de 12 anos. Além do homem, a mãe da menina também havia sido acusada e conseguiu a absolvição de responder criminalmente pelo relacionamento da menina. A decisão de absolver os acusados foi tomada pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Lembrando que o Código Penal brasileiro diz que a idade mínima para consentimento sexual é de 14 anos. Nesse caso, a adolescente tendo 12 é vista como vulnerável, mesmo que supostamente aceite manter o relacionamento com o homem por ser tida como vítima de estupro. Berta, eu queria começar com você essa história, a mulher aí da bancada. Como é que você viu essa decisão? Agora, o Ministério Público já anunciou que vai recorrer. Políticos de direita, de esquerda, das mais diferentes vertentes estão unidos para tentar mudar essa decisão. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite, colegas da bancada. Boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, Alan, é muito difícil você aceitar e concordar com uma decisão dessas, né? E eu acho que aí é necessário a gente olhar para os números, né? O que hoje o Fórum Brasileiro de Segurança Pública está nos dizendo? Eu reuni aqui os números, as estatísticas. O dado mais recente, que é de 2024, foram 87.545 casos de estupro ao longo de 2024, tá? Desses, 77% são vítimas vulneráveis, 88% do sexo feminino, 65,7% dos casos ocorrem em casa e 45,5% casos de familiares. Entre as pessoas vulneráveis vítimas de estupro, 33% são crianças de 10 a 13 anos. Portanto, é uma situação dramática que o Brasil vive de violência contra a criança e o adolescente. E veja, a legislação brasileira, ela é bastante clara em relação a isso. Primeiro que você vai ter uma discussão mais cultural, bastante complexa em relação à idade de consentimento. Mas, no caso brasileiro, a legislação ela já está, ela é muito clara em relação a isso. Ela vai dizer o seguinte, primeiro, a legislação vai reconhecer diferentes formas de violência sexual contra crianças e adolescentes menores de 18 anos, incluindo abuso sexual, exploração sexual, produção e comercialização de material pornográfico. E você vai ter no Código Penal já essa tipificação de crimes contra vulneráveis, que são pessoas menores de 14 anos. Então, o Código vai dizer que menor de 14 anos é uma pessoa vulnerável, ou seja, são pessoas, inclusive previsto no artigo 217-A, que define como estupro de vulnerável qualquer conjunção carnal com criança ou adolescente menor de 14 anos, independentemente de consentimento. Portanto, o ECA também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai tipificar também esses crimes e você vai ter também a legislação brasileira proibindo o casamento a menores de 18 anos e menores de 16 apenas com consentimento. Então, a legislação brasileira, ela tem esse olhar, essa preocupação, mas mesmo assim a gente acompanha e vê algumas decisões judiciais em linha diferente, alegando consentimento, alegando que a criança de 12 anos existe uma relação afetiva ali, etc. E exatamente para coibir isso,
tramita no Senado Federal e já foi aprovado pela Câmara o projeto de lei 2195, foi apresentado em 2024, ele é da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que está pronto para ser votado em plenário, portanto, já na segunda casa. Ele simplesmente ele define que qualquer relação sexual de um adulto com criança ou adolescente menor de 14 anos é crime. Então, as questões, o problema está colocado, é uma questão complexa, é uma questão muito séria e vamos combinar, 12 anos é uma idade, você está levando uma criança à interrupção de uma infância com problemas que seguem relacionados como evasão escolar, gravidez precoce, portanto você interrompe uma infância e pode e traz consequências gravíssimas para toda a vida dessa pessoa. O Renato, a Berta foi muito clara quanto ao que diz aí a lei brasileira. Tem várias matérias sobre esse assunto no nosso portal, itatiaia.com.br. Segundo informações publicadas pelo Conjur, que é um portal de consulta jurídica, a decisão de absolver os réus, e aí esse homem de 35 anos e a mãe dessa menina, os nomes não foram divulgados para preservar a identificação dessa criança. Todo relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual. É o que está dizendo aí o desembargador Majid Nawef Lawar, que é o relator das apelações dos réus. Mesmo para quem já viu muita coisa nesse universo, né, da cobertura policial, assusta também um caso como esse. Boa noite, bem-vindo, Renatão. Boa noite aos colegas. Assusta, é nojento, é repugnante, é asqueroso essa decisão. Eu sou radical, eu não consigo, respeito a autoridade do desembargador, mas moralmente me causa asco, me causa nojo uma decisão dessa, porque a gente normalizar um casamento com uma criança de 12 anos, falar que isso era aceito pela sociedade local, pela mãe, pelo amor de Deus, né? Eu sempre falo no Itatiaia Patrulha, no caso de estupro de vulnerável, que a regra é clara, não precisa acionar o VAR, abaixo de 14 anos é crime. Então agora nós vamos ter que acionar o VAR, né? Nós vamos ter que ver caso a caso, então de repente vamos abrir uma exceção para uma garota de 11 anos também, para uma menina de 10, qual o próximo passo? É simplesmente inaceitável, né? Isso é um absurdo, é um tapa na cara de todos nós, é simples assim. Bortoleto, a gente tem uma lei muito clara, pelo menos no que está ali no papel, mas a gente também tem dados assustadores do número de crianças, de adolescentes casados, e no caso como esse, a justificativa é de que havia ali um consentimento, não era nada coagido. A gente procurou o Tribunal de Justiça, que informou que, como está correndo em segredo de justiça o caso, não poderia divulgar novas informações. Boa noite. Boa noite, Alan Passo, aos amigos da bancada, os ouvintes da Itatiaia. É duro não se exaltar e não se revoltar. Eu tô me contendo aqui, viu, Alan? É difícil, né? Eu vou falar... Minha vontade é falar mais alto do que a do Renato. Mas vou te dizer que a primeira vez que eu peguei a notícia, o que eu pensei na hora foi o seguinte: onde é que tá a mãe, o pai dessa criança? Eu fui estudar. Tava junto com ela. Tava junto. A mãe foi condenada na primeira instância. E tá autorizando. A hora que a gente fala assim, é a degradação absoluta da moral. É a gente normalizar e normatizar uma descida de degrau extremamente perigosa. Aí fui olhar mais. Censo do IBGE publicado em 2022. 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos casados no Brasil. Casados. Eu não falei, não li errado, não... A Berta tá aqui, pesquisadora, sabe também da credibilidade, da apuração disso aqui do IBGE. 34 mil crianças, não é adolescente não, gente. Crianças de 10 até os 14 anos, casados, declarados como casados. Obviamente que juridicamente não são casados, porque não podem estar casados, mas se declaram como casados. Ou seja, estão ali constituindo, entre aspas, família. É estupro atrás de estupro, todo santo dia. E quem que vai ajudar essas crianças? Porque aqui, nesse caso específico, a gente já viu que o pai e a mãe não vai ajudar. O juiz também não colaborou.
É o Ministério Público, é quem que vai ajudar crianças numa situação como essa aqui. Isso aqui é um absurdo. Que assunto um homem de 35 anos pode ter com uma criança de 12? Nada. E outra coisa pior, Pelo amor de Deus. Não, o relacionamento já existia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que começou quando ela era mais nova ainda. Não, parece que já teve, infelizmente, já foi estuprado por outros homens. É o fim do mundo, gente. Vou passar a palavra pro Pedro também, mas o Renato só trouxe um ponto que acho que é importante a gente reforçar. Nesse caso, é uma decisão de segunda instância, né? Já havia tido uma condenação. Na primeira instância, o estuprador, né? Porque se é estupro de vulnerável, é estuprador. E a mãe foram condenados a 9 anos de prisão. Os dois. Há uma reversão em segunda instância que é a que vai ficar. Se o Ministério Público não tivesse agido. O pessoal, me chama muita atenção essa revisão que foi feita na segunda instância, porque ela é baseada nesses artifícios que a lei tem, né, para você ali revisar alguma coisa da primeira instância e da segunda instância, que é a tal da disgusting, né, que é quando você tem uma decisão que é baseada ali nas particularidades do caso, né? No caso dessa adolescente, né? Só um segundinho. No caso Por falar em criança, né? Por falar em criança, né, pessoal? Enfim, peço desculpas, viu? Tranquilo. Mas, por falar nesse caso, né? Enfim, de qualquer forma, se entendeu ali, né? A desembargadora entendeu, essa turma de desembargadores entendeu que de alguma forma havia um núcleo familiar, havia ali um sentimento, havia ali uma relação que seja afetiva entre os dois. E é muito absurdo isso, né? Considerando que você tem uma criança ali de 14 anos. E aí, acima disso, você tem também a questão da 12 anos, né? A relação do pai e da mãe, né? Porque em dado momento, né? A criança também foi ouvida. Mas de qualquer forma, essa pessoa fornecia cesta básica e tinha uma relação muito próxima com a família. E casa muito com o que a Berta disse, né? Muitos desses casos acontecem ali dentro de casa mesmo, né? Agora, só posso fazer um adendo, Alan? Vamos ressaltar aqui a desembargadora Karen Emerich, que votou contra. A gente tem que ressaltar o papel. Eram 3, né, na turma, né? Eram 3, ela votou contra, falou não existe isso de consentimento. Doutora desembargadora Karen Emerich, parabéns pelo posicionamento. E o que é um absurdo, né, Renato? Eu tô com os amigos aqui, é que é algo que tá escrito que não pode. A Berta declarou muito bem, tá escrito que não pode, ou seja, não tem conversa. É o que eu falei, não precisa chamar o VAR, né? Não precisa. Que é isso, gente? Onde é que nós vamos parar? E vamos combinar que mesmo 14 anos... Já é um absurdo. Já é um absurdo, né? Então eu acho que a nossa lei, ela é até bastante permissiva no sentido de definir. Não estamos nem discutindo moral, 14 né, anos. Estamos discutindo só a lei, que já é absurdo. Moralmente entre 14 e 18 porque 14 já é um absurdo. Surreal. Porque, na verdade, você vai ter consequências sociais gravíssimas. Você está interrompendo uma infância, você vai ter evasão escolar, você vai ter gravidez precoce. Quem vai sustentar a criança, né? Os filhos dessas crianças que estão tendo filho. Portanto, é uma situação dramática. Então, realmente, é algo inaceitável. O caso é tão grave, poucas coisas nesse país hoje não polarizam, né? Não racham, não vira uma briga direita e esquerda. Que, por exemplo, quem denunciou isso, que pelo menos que eu vi primeiro, foi o deputado federal do PL, Nicolas Ferreira, criticou a decisão no seu Instagram. Hoje teve um posicionamento da deputada federal Érica Hilton, que é do PSOL, e que já entrou no CNJ pedindo a reversão da decisão, denunciando. E a deputada Duda Salabete, que é do PDT de Minas Gerais, vai protocolar uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro por permitir interpretações que cheguem a esse tipo de decisão. Então, num caso como esse, juntou político de direita, de esquerda, de extrema, de lá e de cá, para poder tentar reverter. Ô Pedro, eu vou começar esse segundo assunto aqui com você, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova taxa global de 10% para todo mundo, né? Para todos os países. Isso depois que ele sofreu uma derrota na Suprema Corte, né? O STF lá dos Estados Unidos, digamos assim, dizendo que aquele tarifaço era ilegal. E aí o Trump atacou todo mundo, disse que era forças internacionais, criticou como idiota e estúpida a decisão dos ministros, disse que não precisa inclusive trabalhar com o Congresso, e o Brasil está dizendo que esses 10% tá até de boa, que pelo menos é para todo mundo, e aí fica em pé de igualdade para competir.
Exatamente. O Brasil ainda está num pé de compasso ainda, esperando o que vai ser feito ali a partir dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Porque o que acontece? Todos esses tarifácios, né, que o Donald Trump estava aplicando aos países que fazem comércio com os Estados Unidos, no final das contas, como já era até esperado, se entendeu que eram ilegais, porque esse tipo de tarifa, esse tipo de medida, o presidente não pode adotar sozinho, né? Por mais que seja o presidente dos Estados Unidos, um cara super poderoso, mas tem as limitações ali, né, que cabem dentro dos freios e contrapesos da democracia, né? Então, não poderia fazer isso sem aprovação do Congresso. Por fim, o caso chegou na Suprema Corte e foi derrubado. Logo na sequência, ele já anunciou essa tarifa equivalente a 10% para todos os países que fazem esse comércio. E hoje, de tarde, a gente teve uma coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o presidente em exercício, né, que adotou uma certa cautela. Falou que o Brasil não é parte dessa ação, está acompanhando, e de fato, o Brasil tem uma preocupação em específico, que é com a sobretaxação de produtos como, por exemplo, aço, alumínio, que são produtos que, além de estarem sendo taxados pelo tarifaço em si, né, que foi suspenso, mas parcialmente, ele também estava sofrendo outra taxação que estava sendo feita em cima desses produtos em específico pelos Estados Unidos. Então, alguns setores comemoraram, outros setores ainda estão aguardando com mais cautela o que vai acontecer, porque é imprevisível, né? Hoje, se você pega o noticiário envolvendo o governo norte-americano, você tem notícias de, enfim, arquivos do Epstein, você tem o Donald Trump falando sobre aliens, você tem toda a questão da imigração, agora essa questão também envolvendo as tarifas, né? A economia norte-americana. Então, para cada dia você tem um noticiário diferente envolvendo os Estados Unidos. Então o Brasil está muito em compasso de espera e está aguardando também uma reunião muito importante, vai acontecer agora em março, que é entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. Durante essa reunião, Lula vai tratar diretamente desse tarifaço. O Brasil está tendo abertura para discutir essas tarifas com os Estados Unidos e a expectativa é que lá o Brasil tenha uma resposta mais clara, porque por enquanto o noticiário norte-americano deixa mais dúvidas do que certeza sobre o futuro. Pouco tempo para dividir entre os três, mas eu vou começar com você, Berta. O Brasil custou a sair dessa mira aí de Donald Trump, parece que agora não quer entrar de novo, né? Pois olha só, eu chamo a atenção uma questão interessante, que a Suprema Corte foi 6-3 a votação, e uma Suprema Corte de maioria conservadora, né, impondo aí uma derrota ao Donald Trump, desta que é uma das mais emblemáticas pautas desse segundo mandato de Donald Trump, né? Então ele tem uma derrota política e também poderá ter uma derrota econômica, porque segundo cálculos feitos por economistas a pedido da Reuters, ele poderá ter que devolver 175 bilhões de dólares de arrecadações que feitas indevidamente, não é? Portanto, essa decisão da Suprema Corte é uma derrota política e uma derrota econômica para Donald Trump, que está alegando ter se apoiado, né, na lei de poderes econômicos de emergência internacional, mas o Supremo entendeu que sem autorização do Congresso não pode haver esse tipo de tarifa e que essa lei não menciona tarifas sobre produtos. Portanto, uma derrota política para ele. Uma derrota grande, Bortoleto, mas o Trump já anunciou seu contra-ataque e disse que não precisa trabalhar com o Congresso. Pode sobrar para o Brasil de novo nessa história? Ele dá um passo para trás, já tinha provavelmente isso aí estruturado como resposta, já na iminência de perder, como perdeu, só que vale por 150 dias. A seção 122 ela foi feita em 1974, ela só vale por 150 dias. Depois disso ela tem que ir para Congresso. Então essa história de que vai governar, que não precisa do Congresso, que tá chateado com o Supremo, não é bem assim. Ele vai ter 150 dias para poder negociar. Eu acho que agora vem uma contra-investida mais amadurecida, com todos os vai e vem que aconteceram durante o tarifaço, e vem tarifa maior para isso, sim. Renato, mesmo você sendo da área da polícia, isso foi um assunto que impactou todo mundo, né? O tarifaço. E agora a Suprema Corte derrubou a decisão de Trump, mas ele já anunciou o contra-ataque. É difícil domar o homem também, né? E o que chama a atenção é que a gente acha que o briga com o Supremo é só aqui, né? Então isso mostra que não é só aqui não, mas na verdade a moda foi lançada lá, Renato. Foi lançada lá. E o Pedro Nascimento aí, saindo um pouquinho da área econômica, ele falou do Trump cada dia uma manchete. Ontem ele falou esse negócio dos ETs, eu fiquei curioso, viu? Dizer que vai abrir os arquivos X aí dos Estados Unidos, porque o Obama foi o primeiro. O Obama falou, eu como presidente dos Estados Unidos posso dizer, os ETs existem, eu só não vi. A Área 51 não existe não, mas que existe, existe.
Aí o Trump agora falou que vai abrir o arquivo X, vamos ver. Às vezes quando tiver outra decisão menos favorável para ele, ele abre esse arquivo, que é sempre assim, sempre pra cortininha de fumaça. Vai bombar, viu? É uma estratégia que costuma funcionar aqui, lá e do outro lado do mundo, em qualquer ponto, né? Berta Macaron, Leonardo Bortoleto, Renato Rios Neto e Pedro Nascimento participaram do Conversa de Redação desta noite.